Olá, olá! Tudo beleza? Eu sou a Ju e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. É claro que quero desejar uma ótima semana para todos vocês que escutam este conteúdo semanalmente. Estou muito feliz hoje, muito feliz por ter conseguido um espacinho na agenda de uma pessoa muito querida. No episódio passado, falei sobre os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. Você ouviu o episódio passado? Neste episódio, conversei com um italiano apaixonado pelo Brasil em todos os sentidos. Apaixonado pela música, apaixonado pela paisagem, pelo idioma, pela gastronomia. Bom, hoje não vou fazer nenhum tipo de publicidade. Nem vou dizer sobre o curso de português apenas para mulheres. Você pode acessar a minha página, falarportuguesbrasileiro.com. Como eu disse, tenho um convidado para o episódio de hoje. Sim, é um convidado italiano muito querido. Ele é PhD em Engenharia Elétrica, PhD em Física. Gente, ter 2 PhDs não é para qualquer pessoa. Atualmente é editor da revista de Física e também professor adjunto de Redação e Comunicação Científica na Universidade de Nova York. Matteo Rini chegou até os 30 minutos de conversação falando pouquinho, bem baixinho. Hoje faz até piada em português. Imita sotaques brasileiros. Coloca apelidos nos colegas. Tudo muito divertido e muito leve. Foi com essa leveza que ouvi atentamente a fala do pesquisador. Penso que foi a primeira ou uma das poucas vezes que pude conversar com o cientista. Pegue o seu papel ou abra o seu app para as anotações. Você ficará surpreso com esta aula. Vamos ouvir? Bem-vindo, Matteo. Tudo bem? Obrigado, Juliana. Uma grande honra estar com vocês aqui no podcast. Tudo ótimo. Bom, preciso dizer que a honra é minha, o prazer é nosso e sou muito grata por você ter disponibilizado um tempo na sua agenda para conversar aqui com a gente do podcast Falar Português Brasileiro. Mais uma vez, muito obrigada, Matteo. Não, obrigado para você. A honra é minha, porque quando eu comecei a participar nessas reuniões, ouvir o podcast, ouvir esse convidado, você nunca teria imaginado um dia de ser convidado no podcast. Agora estou, então, fantástico. Que maravilha! Matteo, então me conte um pouquinho como foi que você começou os 30 minutos, ou até mesmo como foi que você despertou a sua curiosidade para aprender português. Acho que foi ao final do ano 2022, viajei para o Brasil, fiquei no Rio 2, 3 semanas e fiquei com vontade de aprender a língua e comecei a estudar. Eu falo espanhol e italiano, então é um pouco mais fácil para mim, imagino. E quando voltei do Rio, procurei recursos, opções para estudar. Achei seu podcast e fui lá que comecei a ouvir e depois a participar nas aulas de você. Depois que você começou a participar das aulas, depois dessa experiência no Rio de Janeiro, você voltou para o Brasil outras vezes? Voltei 2 vezes mais, para Florianópolis e para Belo Rio também. E como foi? Eu sempre gosto do Brasil. Gosto do clima, gosto dos amigos, gosto da natureza. Adoro esse país. Agora estou tentando ficar mais e conseguir ter uma espécie de trabalho lá na Universidade do Rio para ficar ainda mais. Bom, Matheus, se você pudesse descrever
a sua experiência no Brasil com poucas palavras, como você falaria? É uma experiência muito social. Tenho muitos amigos lá. Já tinha muitos amigos antes de ir, e depois de ir, tenho muito mais. Conheci muitas pessoas da universidade, muitas pessoas do curso lá da escola, onde tirei o meu curso, e uma experiência musical também, porque eu adoro música brasileira, especialmente, então sempre vou para um festival em janeiro, Santa, lá no Rio, na Praia do Flamengo. E adoro ouvir música, choro, samba, forró. Então, música e amigos, para mim, Brasil é isso. Excelente. Fico muito feliz. Você gosta de pão de queijo? Eu gosto de pão de queijo, sim. Oh, que bom. Você gosta do cappuccino brasileiro? Boa pergunta. Eu gosto, se não tivesse tanto isso, seria muito melhor. Mateus, no dia de hoje, desta gravação, foi publicado o episódio 186 do podcast, que fala sobre os 150 anos da imigração italiana no Brasil. E em um determinado momento, quando eu falo sobre as influências da gastronomia italiana na gastronomia brasileira, a parte do cappuccino é especialmente para você. Muito obrigado, embora eu acho que isso é blasfemia, misturar chantilly com cappuccino, não pode ser. Mas vou voltar para o Brasil e mudar tudo isso. Vou ensinar ao povo brasileiro como é o cappuccino. Ouça o episódio Adaptações Gastronômicas Brasileiras, tá? E depois a gente volta a conversar sobre isso. Tá bom. Mas, Mateus, não é para falar da gastronomia que nós estamos aqui hoje. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a comunicação entre os animais, que eu fiquei curiosíssima. Então, é um pedido meu, Juliana, de conhecer, saber mais sobre isso. E, claro, eu aproveitei a oportunidade para levar este conteúdo para o podcast. Claro, uma história muito interessante, muito empolgante. Uma história que começou no meio da pandemia, lá em março, abril de 2020, acho. Eu estava aqui, fechado na minha casa, em Nova York, e não podia sair. E a pandemia foi muito forte, sobretudo na Itália, com minha família. 2 tios morreram de Covid no começo da pandemia. Meu tio foi o primeiro padre católico que morreu de Covid. Então eu fiquei ansioso, fiquei com muito medo, e o que aconteceu é que eu não conseguia dormir. Tinha insônia, uma insônia terrível, e tentei várias estratégias para dormir. Meditação, fazer esporte, drogas legais e ilegais também, e nada funcionou. Mas um dia descobri que o que funcionava um pouco era ouvir antes de dormir sons da natureza. Vento, chuva, sons dos animais, cigarras, grilos, baleias e assim por diante. Então eu percebi que isso ajudava a relaxar. Gostei muito, e foi minha estratégia para sair da insônia. Mas também eu sou jornalista científico, né? Então comecei a ter perguntas: o que é que falam os animais? Porque eles comunicam, que falam, que são sons que têm algum nível de comunicação. Então comecei a ler artigos, a pesquisar, também fiz entrevistas com cientistas, e descobri muitas histórias interessantes sobre o que os animais falam. E o que para mim foi muito interessante é que eu tinha uma perspectiva muito antropocêntrica. Você entende essa palavra?
sempre a gente pensa que o homem é o máximo, né? Faz séculos a gente pensava que a Terra é o único planeta. E hoje pensamos que o homem é o único animal que tem linguagem. Mas não é verdade. Eu descobri que tem muitos animais que falam muito, que comunicam muito, que têm muito que dizer, e que têm, na verdade, linguagens próprias, muito sofisticadas. Se você quiser, posso falar de algum exemplo. Um exemplo muito fofinho que eu achei foi de uma tartaruga no Oceano Pacífico. Essa tartaruga tem uma canção que ela canta quando os ovos da tartaruga estão prontos, quando é o momento dos filhotes nascer. Então, ela se aproxima aos ovos, começa a cantar uma canção e tem uma espécie de ressonância entre os ovos e a canção da tartaruga, se os ovos se abrem. Então, é uma mãe que, graças a uma canção, faz nascer seus filhotes. E eu acho muito fofo. Naturalmente, é uma estratégia interessante, porque a mãe pode estar lá quando os pequenos nascerem e protegê-los contra predadores e assim por diante. Mas espera aí, Mateus, deixa eu ver se eu entendi. A tartaruga, ela põe os ovos na praia, na areia. Sim. Ela volta para o mar. Ela não fica ali cuidando dos ovos. Às vezes volta para olhar se tudo está bem, mas não fica aí o tempo todo. Então, o importante é que ela estiver lá quando os ovos nascerem. Ok, tudo bem, tudo bem. Alguma coisa que não fica claro? Não, tudo ficou muito claro, mas para mim parece até assim um pouco estranho essa questão da a tartaruga emitir um som, cantar uma música, que aí informa que os ovos estão nascendo, porque afinal ela não está ali. Se fosse um tipo de animal, por exemplo, como a galinha choca os ovos. A galinha ela vai saber, de fato, quando o ovo ali está eclodindo, acho que é a palavra. E aí, de fato, ela pode avisar, ela pode emitir algum tipo de som que mostre, que demonstre que os pintinhos estão nascendo, porque ela está junto. Mas a tartaruga... Bom, essa é a ideia, que a tartaruga normalmente não está junta com os ovos, mas tem que estar junta com os ovos quando os ovos estiver ali, prontos, né, para se abrir, para proteger a criança. Então, graças a essa canção, ela pode controlar o momento quando os ovos vão se abrir. Essa é a ideia. Interessante. Ok. Já me contive, já entendi. Algum outro animal que... A lista é muito longa, tem informações muito interessantes sobre baleias, por exemplo, sobre botos. Eu fiquei muito impressionado com os morcegos. Tem um cientista que viajou para a Romênia e estudou o comportamento do morcego numa caverna lá, nessa região chamada Transilvânia, né? Região dos vampiros. Ele ficou muitos meses lá e gravou. Ele colocou microfones sobre cada morcego, sobre milhares de morcegos. Também colocou câmeras infravermelhas lá na caverna. E o que ele fazia era gravar imagens, vídeos dos morcegos, gravar sons dos morcegos e depois fazer uma espécie de correlação entre o comportamento dos morcegos e os sons que os morcegos faziam quando faziam alguma coisa. E ele descobriu muitas coisas, por exemplo, os morcegos têm gênero na sua linguagem, gênero feminino, gênero masculino. Descobriu que ele tem apelidos para a família e os amigos mais íntimos. E tem expressões
muito que tem muita informação. Por exemplo, expressões que comunicam quando um morcego está zangado com outro morcego. Tem expressões para trocar comida por sexo. Ela descobriu isso. Tudo isso foi graças à inteligência artificial, né? Porque o que ele faz, ele pode fazer gravações e pode reconhecer padrões que se repetem, né? Não são os morcegos. Então, fazer uma associação entre os padrões e o comportamento dos morcegos nesse momento. Por exemplo, algo que eu gostei muito também de descobrir foi que uma mãe de um morcego, ela ensina a linguagem dos morcegos aos filhotes, balbuciando as palavras devagar, exatamente como faz a gente, né? Seres humanos. Quando você ensina para seu filho as palavras, você repete, você balbucia as palavras devagar até que a criança aprenda. É idêntico para os morcegos. Foi incrível descobrir. Antes eu pensava que os pássaros cantam porque tem que cantar, e que os insetos fazem sons porque tem que fazer isso, sim, algum nível de comunicação, mas o que descobri é que tem uma linguagem verdadeira que comunica muitas coisas. Outra espécie muito interessante são os elefantes. Os elefantes falam muito e podem falar a distâncias enormes, porque o som dos elefantes é infrassonido. Então, viaja abaixo da superfície, abaixo do chão, e podem se transmitir por muitos quilômetros, até milhares de quilômetros. Então, os elefantes têm uma linguagem muito sofisticada. Por exemplo, tem palavras para descrever vários tipos de perigo. Tem palavra para descrever caçador. Tem palavras para descrever abelhas. É algo diferente. Tem palavras para chamar homens que são caçadores, homens que não são caçadores, mulheres e crianças que naturalmente não são caçadores. E podem comunicar todas essas coisas. Então, o que está acontecendo na ciência hoje em dia é que os cientistas estão desenvolvendo uma espécie de Google Translate, né, para as linguagens dos animais. E isso também leva a muitas perguntas éticas, porque você pode entender o que os animais falam, um dia vai poder entender ainda mais, e você pode até controlar o comportamento dos animais. Você pode imaginar que isso pode ser muito ruim. Se você é um caçador de elefante ou de baleias, você pode fazer com que os elefantes ou as baleias se reúnam num lugar específico para depois matá-los. Então, tem uma dimensão ética. Temos que fazer essa tradução ou não? Tem que ter regras e tem que ser controlado como a gente explora essas oportunidades e entender o que os animais estão falando. Você acha, Matheus, que é importante que nós, seres humanos, possamos entender o que os animais estão falando? Eu acho que pode ser útil para a gente se sentir parte da natureza, para não se sentir tão especiais. Não somos a espécie que pode controlar o universo, somos exatamente o mesmo que qualquer animal, temos uma linguagem como qualquer animal. Sim, pode ser, entender o que eles falam pode ser muito útil para proteger os animais. E, de fato, já está acontecendo. Por exemplo, na Amazônia, tem cientistas que estão gravando os sons da selva, da floresta. E, graças a essas gravações, você pode entender, por exemplo, se a floresta está sendo danificada pelo câmbio climático, pelos fogos.
porque quando falta algum tipo de som, você entende que está acontecendo algo ruim lá. Porque a floresta é como uma orquestra, tem que ter sons a todas as frequências. Se falta uma frequência é porque algo está acontecendo lá, então biólogos podem controlar se está acontecendo algo, isso tem que ser protegida. Bom, quero pensar sempre pelo lado positivo, que foi o seu ponto de vista, o que você trouxe aqui para a gente, né? Mas essa questão do controle, do conhecer, principalmente em relação à floresta amazônica, que não caia em mãos erradas ou que isso não seja usado para controlar de forma negativa tudo o que já tem ali ou tudo que está sendo feito, né? Claro, isso é um perigo. É preocupante. Que outro animal, Matheus, que outro animal te chamou mais a atenção, além do morcego, que eu acho que é também o que eu mais gostei, que você já falou dele em outras oportunidades comigo? Bom, eu acho que as baleias são muito fascinantes, porque a linguagem das baleias é muito complexa. Ele tem até sotaque. Cientistas, também graças à inteligência artificial, descobriram que baleia que moram numa parte do Oceano Pacífico, por exemplo, falam de uma forma diferente que outras baleias que moram noutra parte do Oceano Pacífico. Até pouco tempo, acho que os cientistas até não acreditavam que as baleias fossem capazes de falar, de ter uma linguagem. Acho que foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando se desenvolveram todos esses perigos atômicos, né? Os militares, sobretudo nos Estados Unidos, começaram a fazer gravações no mar para ouvir barcos, para ouvir movimentos debaixo da superfície do mar. Foram muitas as gravações de sons de baleias, mas eles não entendiam que eram baleias. Somente depois de vários anos, os cientistas admitiram que eram de fato baleias. Bom, entre as coisas que eles descobriram faz pouco tempo, faz 3 ou 4 anos, uma baleia, acho que foi no sul do Oceano Pacífico. A baleia cantou uma canção e a canção era muito bonita e ficou viral. E se espalhou por todo o mundo. Então, baleias de outras partes do oceano aprenderam essa canção e começaram a cantar a mesma canção porque gostaram dessa canção. Então, da mesma forma que uma canção de Taylor Swift que fica viral, essa canção de uma baleia ficou viral no nosso oceano, no nosso planeta. Matheus, na linguística, nós, em determinado momento, nós estudamos a questão do aparelho fonador, na parte da fonética, e é apresentado o papagaio, o louro, como tendo o aparelho fonador mais próximo dos seres humanos, por uma questão, mas do formato da língua. Por isso, ele consegue emitir sons como seres humanos. Por exemplo, todo louro brasileiro, ou aquele que recebe um estímulo, ele consegue pedir café. Ele consegue também falar palavrões, ofender as pessoas. Essa comunicação que é ensinada para eles, neste sentido de talvez ele não tenha essa consciência em relação a estar reproduzindo uma ofensa, mas ele reproduz sons. Na sua opinião, você acha que 2 papagaios, 2 louros, poderiam estabelecer uma comunicação em que um pede café para o outro? Nunca ouvi falar disso. Eu acho que não,
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo que tem um louro que fala muito, que canta ópera. Meu amigo é músico, toca piano. Então, o papagaio ouviu ele tocar e acompanhar cantoras e aprendeu óperas e canta muito bem e sabe até improvisar. Quando meu amigo toca um blues, o papagaio pode improvisar sobre o blues no tempo certo, na harmonia certa, faz tudo muito bem. E tem um nível de comunicação impressionante com o meu amigo. Eu acho que ele não aguenta outros papagaios. Seria difícil para ele aceitar que tiveram outros pássaros. Mas tem uma relação bem esquisita com o meu amigo. Por exemplo, o papagaio não aceita que a roupa dele, a roupa do meu amigo, tenha cores semelhantes às cores do papagaio. Meu amigo faz 40 anos, só tem roupa preta, para não ofender o papagaio. O papagaio fica louco quando vê que ele tem uma camisa amarela, vermelha. Não é possível. É uma relação quase abusiva. Interessante isso, porque eu também não sabia que os animais enxergavam cores. Devem, sim, sobretudo os pássaros, porque senão, porque teriam cores para que os outros animais percebam as cores diferentes, escolhem um animal ideal para ter uma família, então tem que reconhecer cores, eu acho. Enfim, pode ser. Ô, Mateus, eu poderia continuar esta conversa com muitas outras perguntas, curiosidades que surgiram na minha mente enquanto você falava, mas eu preferi, neste momento, neste podcast, ouvir muito mais do que falar, ouvir atentamente toda a sua explicação, toda a sua fala. Eu tenho aqui algumas anotações que eu farei sim estas perguntas em uma outra oportunidade, em uma outra reunião, só para você. Não vou compartilhar com os ouvintes as minhas dúvidas. Você pode mandar para mim, eu posso responder independentemente. Se você quer gravar outra vez, sem nenhum problema. Não, deixa no particular estas perguntas. Você precisa voltar mais vezes para o Brasil. E eu agradeço muito, muito a sua presença aqui com a gente. Agradeço muito a sua contribuição. Nós estamos à disposição, caso você queira participar de um outro episódio no futuro sobre outro tema. Apesar de eu estar anunciando umas férias para o podcast, possivelmente continuarei gravando, mas não tão presente, não de forma assídua, praticamente quase todas as segundas, mas estarei sim produzindo alguns episódios de forma esporádica e claro que estamos sempre de portas abertas para recebê-lo aqui. Mateus, muito obrigada mais uma vez. Beleza. Sou eu quem está obrigado. Maravilhoso este conteúdo. Impressionante. E vamos ficando por aqui. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.